Maranata, meus irmãos, como você vê, várias pessoas pentecostais, na verdade, o que é? Eu sou, antes de começar o vídeo, eu sou pregador Hernandes, sou adventista, e amém, graças ao Pai, cristão, com certeza, amém, glória ao Pai. E, meus irmãos, vamos reagir ao vídeo aqui, né, sobre Morango do Amor e tal. Aqui tem o pastor vai falar sobre isso, e é algo interessante, então vamos reagir a isso. Vários pentecostais. Sabe como é o pentecostal, né? Sabe quem é? São pessoas que. Nossa, tudo pra eles é demônio, tudo é coisa do demônio. Nossa, a pessoa vai bitolar nessa coisa espiritual. Nossa, vai abrir portal. Mano, que portal, mano? A palavra fala que alguns demônios já estão rondando o mundo. Mas aqueles que estão protegidos com capacidade da fé, que está como diz na Bíblia, esse vai estar protegido. Mas vamos reagir aqui. Trend do morango e as pessoas não sabem o significado dessa trend. Um vídeo musical no Campo do Morango que Luísa Sonza gravou. E se você assistir esse vídeo, você vai entender tudo que eu já estou dizendo aqui para você. Bom, quando eles lançaram o Pix, era do diabo. No mês passado, na festa junina, a canjica era do diabo. Agora, o Morango do Amor também virou do diabo. Sabe o que eu fico pensando? O Morango do Amor também virou do diabo. Meu Deus. Imagina uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, uma pessoa nova na fé. Prometeram para essa pessoa liberdade do pecado em Cristo, mas agora tudo que a pessoa vê, tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa come é pecado ou é do diabo. Então hoje eu vou reagir com vocês a um vídeo da bispa Ingrid Duque sobre essa trend aí do momento, né, do Morango do Amor, onde ela fala que é pecado. Eu vou mostrar para vocês, à luz da palavra de Deus, abrindo a Bíblia, mostrando o texto, com o que o cristão deve preocupar de verdade para não cometer pecado contra o Senhor. Viver uma vida de santidade, viver uma vida agradável a Deus, mas usando da liberdade cristã. Eu já vou soltar aqui então o vídeo para a gente reagir. Você já sabe, né? Nós vamos ver no vídeo, vou fazer algumas pausas e vou comentando, trazendo instrução bíblica ou trazendo, né, alguma informação que seja útil para vocês aí, tá bom? Dá uma olhada aí. Preciso abrir seus olhos espirituais sobre uma nova trend que o povo, até mesmo cristão, está participando agora, que é a trend do morango. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, velho. Nossa, tô com medo. Vamos ver. Meu Deus, nossa. E as pessoas não sabem o significado dessa trend. Então deixa eu fazer só uma primeira pausa aqui, gente, porque isso aqui é muito importante de se falar. Sempre desconfie de pessoas que trazem para vocês aí teorias que ninguém mais está vendo. Isso é uma estratégia que, na maioria das vezes, 99% das vezes ou quase 100% das vezes, vai desembocar em misticismo, gnosticismo, neopentecostalismo, ocultismo. E sabe por que eles fazem isso? Acompanha a linha de raciocínio comigo, pra você ver como é lógico o trabalho que essas pessoas fazem. Eu crio uma teoria que ninguém está vendo, atrelo isso a uma suposta verdade bíblica que todo mundo vai parar para ouvir, todo mundo vai ter medo no final das contas, distorço um texto aqui e outro ali, só para tentar dar base para o que eu estou falando. E tudo isso para quê, gente? Para criar uma imagem em torno de mim, que eu sou mais espiritual que você, eu vejo coisas que você não está vendo, e o resultado disso vai ser que você vai nutrir tanta admiração, tanta confiança com relação à minha pessoa, que você vai passar a depender do conhecimento que sai da minha boca e não da palavra de Deus. É verdade. Isso é muito comum nesse tipo de ambiente, isso é muito comum nessas igrejas neopentecostais, né? Eles trazem uma interpretação da Bíblia, lê o texto e dá uma interpretação ali que ninguém mais consegue ver, só eles. Fazem com que as pessoas se sintam Cara, é verdade, velho. É doido, velho. É exatamente isso, mano. É exatamente isso. É isso aí. Tá mais para espírito de adivinhações do que o Espírito Santo, né? Porque a palavra fala, cara, é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito. O mesmo Deus. Exato. Não tem, cara, se alguém acrescentar só algumas coisinhas que não tem a ver com a palavra, meus irmãos, essa pessoa é anátema. É anátema, é herege. Sim, exatamente. espirituais. E qual que é o resultado de tudo isso? Eu me sinto incapaz de ler a Bíblia, parece que aquele sentimento, né, aquela
aquela coisa que fica dentro de mim, parece que eu leio, e não consigo entender nada aqui, fica mais reforçado ainda. E para quem que eu vou recorrer? Para essas pessoas que são aparentemente mais espirituais, só eles que têm a revelação da Bíblia, e isso cria esse ciclo aí que nutre esse sistema religioso, né? Quanto mais dependência eles impõem nas pessoas, mais o sistema religioso é fortalecido, mais campanhas eles vão fazendo, e aí a gente vê, infelizmente, um tanto de gente que vive uma vida inteira na igreja e acaba saindo de lá muitas vezes sem ter aprendido nada. É mesmo? E eu sei isso, porque eu também vivi muito tempo numa igreja que tudo parecia muito místico. Eu parecia o mais burro, entre aspas, tá? Parecia que eu era o mais burro dentro da igreja. Porque como eu era novo convertido, eu não conseguia achar essas coisas no texto bíblico. Parece que eram só os pastores que tinham essa capacidade. E aí o que acontecia? Eu, quando tinha dúvida, ao invés de eu olhar a Bíblia, estudar a Bíblia, como eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, a minha primeira reação era o quê? Olhar para o pastor, ver ali o que tinha de místico nesse texto que eu não estava conseguindo ver. É com essa desculpa. Sim, exatamente. Bom, digam lá, a Bíblia, sempre que nem vamos dizer aí, a Bíblia tem erros. A Bíblia é o quê? Por quê? É pra absorver. Não. Então, nossa, então, esse cara diz que a Bíblia não tem erros. A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Nossa, então, isso aqui é o bichão, olha. Então, eu não vou mais buscar conhecimento de validade bíblico. Eu vou apenas colocar a minha confiança só no cara que diz ser o bichão. Ele sabe de tudo, ele é o bichão. Então eu vou só escutar o que o bichão sabe falar. Então é a mesma coisa que faz, tipo uma manipulação, cara, tá ligado? Pra você, exatamente. É só um exemplo, tá ligado, mano? Exatamente. Tem aí, né? Acho que eu vou abrir os seus olhos espirituais, que eles acabam aprisionando as pessoas, acabam limitando o conhecimento bíblico das pessoas e acabam ali com as suas igrejas cheias de dinheiro, né? Então toma cuidado, gente. Toma cuidado com essas pessoas que supostamente trazem teorias aí pra poder te alertar, quando na verdade elas... Pô, cara, é verdade. Porque, por exemplo, cara, tu ganha dinheiro usando a Bíblia, usando a palavra. É que nem alguns pentecostais dizem, né? Fazem que só eles que sabem ver o mundo espiritual, nossa, só eles tal. Eles criam uma falsa visão espiritual, né? Tipo assim, uma falsa imagem deles, pra dizer que eles são mais espiritual que os outros, mano. Cara, tipo assim, cara, e muitas vezes você vê essas igrejas, né, que tem essas presepadas, né? Essas palhaçadas de esse negócio de rodar, essas coisas, essas maluquices, cara. Você percebe que é o que mais dá dinheiro, porque o pessoal não quer aprender, o povo quer se entreter, não quer edificar, né? Quer apenas se entreter, não aprender. Exatamente. É isso. E tipo assim, cara, essas pessoas ganham muito dinheiro, mano. Alguns pastores, alguns líderes, eles ganham muito dinheiro fazendo essas palhaçadas aí, entendeu? Tem até coach mirim, né? Esses coach mirim, pregador mirim, esses pregadores. Eu ganho muito dinheiro, mano, falando essas palhaçadas, mano. É isso. Porque quando é o evangelho verdadeiro, é poucas igrejas lotadas. Então você percebe isso, cara. Então o caminho da salvação é um caminho estreito. Por isso que poucas pessoas vão para a igreja, para essas igrejas, mas muitas vão para outras igrejas, que só tem enganação, que é o caminho largo, cara, que é o caminho largo, que só tem enganação, é isso mesmo, entretenimento. Exatamente. Enganação é mais enganação e entretenimento, cara, do que edificação, cara. Então mais para se engraçar do que se edificar, mano. Só estou tentando te aprisionar, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora na próxima parte do vídeo. Um vídeo musical do Campo do Morango que Luísa Sonza gravou. E se você assistir esse vídeo, você vai entender tudo que eu já estou dizendo aqui pra você. Não, mas peraí, isso aí não faz sentido pra mim, não. Olha o nível da incoerência. Um Morango do Amor representa aborto, um culto à sensualidade, representa pecado, representa isso, representa aquilo, aquilo outro. Mas você fala com o irmãozinho assim, se você for lá ver o vídeo da Luísa Sonza, que a gente sabe que é pornografia, que é imoralidade sexual, que é sensualidade, do primeiro ao último minuto, aí não tem problema. Então, por favor, quando você vê anúncio de Luísa Sonza, clipe, a cara da Luísa Sonza já fecha na hora. Isso só vai te pôr na prova, isso só vai gerar pecado na sua vida. O texto dessa canção, ela não é... Lembra daquela música? Aquele que não te ajudou na prova, um dia irá se arrepender.
Aquele que na prova não te ajudou, um dia irá se arrepender. Eita, que música! Isso é música de crente, não, rapaz. Tá repreendido. Mas quem gosta, né? É só um exemplo. Calma aí, chocolatinho branco. É só um exemplo. Você não, pra não levar pro coração. Nada inofensivo, muito pelo contrário. Trabalha na sensualidade, no prazer. E também tem um contexto que mostra sobre o aborto. A letra, ela mostra um campo sobre o lugar de prazer carnal. E também um alerta para que tudo pode, mesmo que seja proibido. Temos que ser um convite ao pecado, à sensualidade, à banalidade espiritual. Mas a incoerência aí, ela revela uma coisa que eu sempre falo com vocês aqui. Pastores despreparados. Quando a pessoa não se prepara, quando a pessoa não se capacita, quando a pessoa não busca conhecer a interpretação bíblica da maneira correta, ela começa a orientar as pessoas por meio de achismos pessoais, que quando você confronta aquele argumento, quando você expõe aquele argumento, você vê que ele não se sustenta. Então assim, pronto. Cara, exatamente. Mas eu não sei como essas pessoas, mano, não sei, mano. Tipo assim, algumas dessas pessoas, elas conseguem virar pastor, mano, tá ligado? Eu não sei, tá ligado? Algumas dessas pessoas sei lá, mano. Mano, sei lá, aquela pessoa é pastor, mas você vê que aquela pessoa não tem o conhecimento da Bíblia, né? Eu não sei como elas conseguem, mano. Será que é alguma dessas? Não, hoje em dia as coisas tudo, né, na base do conhecimento, né? Da vida da trambicagem, tá ligado? Porque, mano, mesmo você fazendo um curso de teologia, mano, o ministério pastoral é algo dado por Deus, mano, tá ligado? É algo que tem a ver com a vontade do Senhor, entendeu? Muitas das vezes, mano, a pessoa ela é boa, estudando teologia, ela vira um teólogo. Bom, ela é uma teóloga. Mas agora, aquele ser pastor, não. Já é outra coisa. Então, eu não sei, tem coisas que acho que isso aí tem mais a ver com o orgulho, o ego do ser humano mesmo, né? Dele querer fazer as coisas do seu jeito, né? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, você percebe lá em Efésios capítulo 6, verso 8, verso 7, Cristo, ele deixou os dons, exatamente, para cada um de nós. Uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para dons de cura e outros vários, entendeu? Todos com manifestações diferentes, todos os dons. Mas, né, para cada pessoa uma manifestação diferente, um dom diferente. Mas todos vêm do mesmo Espírito, do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Exatamente isso. Uma fruta que Deus criou, uma fruta gostosa, maravilhosa. Talvez o pecado em tudo isso aí, né? É que o quilo do morango esses dias para trás passou de R$60 por causa dessa abençoada dessa trend desse morango. Eu fui no supermercado tentar comprar um morango para minha menina, e o morango que antigamente, na época do Natal, chegava aqui em Belo Horizonte a R$9, esses dias para trás estava quase 15 lá no sacolão. Ah, poxa, é morango de ouro, meu filho. Se tem pecado em tudo isso, né? O pecado é esses preços que o povo está colocando. O mais, assim, absurdo para mim, uma coisa que para mim não faz sentido, me julguem, pode me julgar, tá? Agora é só uma abstração aqui. O morango é pecado, aponta para o aborto, aponta para sensualidade, mas a carótida dela, toda reformada aí de cirurgia plástica, a micropigmentação uma mais torta que a outra, a boca dela que parecia uma abelha, picou, tem um peixe, está desse tamanho. Isso não é pecado, não aponta para sensualidade, não. E calma, tá? Procedimento estético, micropigmentação, plástica, nada disso em si é pecado, não. Como eu prometi para vocês, né? Não estou enrolando ninguém, não. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui o que de fato você tem que se preocupar, o que de fato você tem que olhar comer aí um morango do amor. Então toma cuidado, porque falar do morango, aí não fala. Metade para vocês. Vocês vão ver aí o nível de incoerência, né? Mas, Ingrid Duque, você já assimilou aí o sobrenome, de onde que vem? Você está dando uma grande brecha para o mundo espiritual. Está celebrando o mundo das trevas. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Temos que termos comunhão com ele e andarmos em trevas, sentimos e não praticamos a verdade. João 1:5-6 fala sobre isso. Agora pensa comigo. Fui ali e mordi o meu morango do amor. Sem saber. Vamos lá, vamos ler. Vamos ao versículo que ela citou aqui. Vamos apenas, né? Agora pensa comigo. Praticamos a verdade. João 1:5-6 fala sobre isso. João 1:5-6. João 1:5-6. Vamos ver o que ela está querendo dizer. Vamos ver aqui.
andamos em trevas, tínhamos e não praticamos a verdade. João 1. Celebrando o mundo das trevas. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Temos que termos comunhão com ele e andarmos em trevas, tínhamos e não praticamos a verdade. João 1, 5, 6 fala sobre isso. Bom, então vamos ler isso aqui. Vamos ver essa interpretação. Vamos ver, vamos lá. Deus é a luz. Deus é a luz. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos a comunhão com ele e andaremos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros. Então, meus irmãos, aqui fala bastante. Olha só, olhe bem esse versículo. Se dissermos que mantemos a comunhão com ele e andarmos nas trevas, a gente mente. Exatamente. Então, aqui fala sobre filtrar o que realmente faz com que a gente esteja na luz, né? Seguindo a Cristo. Exatamente. Ou seja, aqui fala sobre decisões, né? Comportamentos que realmente são necessários. Exatamente, que a gente preste atenção. Né? Comportamentos e ações que realmente são necessárias para a gente fazer. E outras coisas, né? E aqui também fala que tem coisas que não são necessárias, você está se preocupando. Exatamente. Como esse bagulho ficar bitolado, tudo é demônio, o miojo é demônio, o morango é demônio. Não, aqui fala sobre filtrar as coisas, né? Filtrar o que é a luz, exatamente, e a outra verdade, que é uma falsa luz, né? E muitas das vezes, meus irmãos, você percebe que tem pessoas, ou seja, Cristo é a luz, Jesus é a luz, o próprio Senhor é a luz. Então, aqueles que buscam querer, digamos, saber mais, né? Buscar saber mais do que Cristo, acrescentar mais coisas do que tem a ver com a Bíblia, mais temas do que tem a ver com a palavra, coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, essa pessoa está se colocando como a luz, exatamente, porque Cristo é a luz. O que importa é o que Jesus está falando e o que os discípulos estão falando aqui. Isso que importa. Exatamente, isso que importa. Isso mesmo. Então, a gente percebe que se a gente andar na luz, como ele, como Cristo, exatamente, e está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros. Exatamente, entendeu? Ou seja, meus irmãos, aqui fala bastante em você saber filtrar a informação correta. Exatamente, a informação que realmente vem da luz, que é em Cristo. Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Olha que bem, pega o código, é a palavra, meus irmãos. Então, qualquer conversinha, qualquer falácia que é colocado mais do que é dito na Bíblia é anátema, entendeu? Então, sim, exatamente, o que importa é o que os discípulos estão falando aqui e o que Cristo está falando. Isso que importa, exatamente, isso que importa, e pronto, tá ligado? Então, amém. Mas caso vocês queiram saber mais, vamos dar uma pesquisadinha mais. Nossa, ele vai usar o chat GPT, vai usar o Copilot. Nossa, calma. Nossa, a quarta pessoa da Trindade, ela sabe de tudo. Ela nunca erra, ela sabe de tudo. É só ela que julga os outros e nunca está errado. Nossa, calma aí. Quarta pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você, que nunca pesquisa nada na internet. Só você que sabe tudo, calma. Não, mas eu sou na quarta pessoa da Trindade. Eu vou pesquisar aqui, né? Vamos lá. É isso aí. Esse trecho reforça a ideia de que viver na luz, ou seja, em santidade e verdade, é incompatível com andar nas trevas, que simboliza o que? O pecado e a mentira.
é uma chamada à coerência entre a fé e a prática. Uma chamada, entre a coerência, olha, coerente. Coerente com a palavra. O que é coerente? Exatamente. Se logo eu sigo a Cristo, sigo o conhecimento está aqui. Exatamente. E a leio. E deixo Deus, abstenho todas as informações que não tem a ver com a palavra. Eu paro de ouvir e foco na palavra aqui, ó. O que está falando. Pega a caneta em vermelho, marca só o que Jesus está falando e o que os discípulos estão falando. Pronto. Então, vai ser coerente. Você vai começar a consumir coisas coerentes, assuntos coerentes que tem a ver com a Bíblia, com a palavra. Coerência entre a fé e a prática. Exatamente. Então, meus irmãos, esse negócio de ficar bitolado é coisa de burro. Exatamente. É coisa de burro. Isso mesmo, ficar bitolado. Ai, isso é demônio. Nossa, oh meu Deus do céu. Não, cara. Não sei, né? Depende da experiência de cada um, mas eu vou mais pela Bíblia. Exatamente. Consuma a palavra. E aí depois que você vê que hoje em dia a maioria de algumas igrejas modinha por aí, alguns crentes modinha, aí você chega numa vigília, o mulher fala, aqui não precisa de Bíblia. Aí você vê, se a gente ficar só nisso de tudo é demônio, não, vai ter um momento que não vai ter mais, não vou mais nem ler a Bíblia mais, só vou falar só essas presepadas. Mas como não vai pegar a Bíblia, se a própria Bíblia, mano, é o que faz cair a labareda de fogo, a própria palavra, meus irmãos. Entendeu? A própria palavra é a luz, é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, meus irmãos. Entendeu? O próprio Cristo é a palavra, exatamente. Então, vamos terminar de reagir aqui e é isso aí. É isso aí, meus irmãos. Meus irmãos, quer saber de uma coisa, meus irmãos? Eu não vou reagir mais não, meus irmãos. Vou fazer uma caminhada agora. Amém, espero que tenham gostado do vídeo. É isso aí, só bora. É isso aí, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a palavra, vamos entender a Bíblia. Olha aqui, ó, coerente. Olha aqui, ó, a chamada coerência entre fé e prática. Isso mesmo, o que realmente importa. Por isso que é importante você aprender a filtrar as informações. Exatamente, filtrar as informações. Tem muitos excessos de informações. Exatamente, você não vai pelo excesso, você vai ao que realmente importa. É o que está na palavra. É isso mesmo. Então, pronto, meus irmãos. E é isso. Espero que tenham gostado do canal, do vídeo, sei lá o que. Eu quero que você dê uma olhada mais no trabalho no meu canal, entendeu? Eu também estou criando algumas aulas gratuitas. Eu fiz uma aula de como descobrir o seu chamado, né? E exercer esse chamado. Que há vários chamados, né? Mas é importante você saber qual é o seu chamado. Então eu fiz uma aula, exatamente, tá top. E também tem o meu curso, né? Que é um material exclusivo. Quem quiser se interessar, posteriormente eu vou colocar o link também no comentário fixado. Aí vai estar lá o meu canal no TikTok, vai estar minha página lá que fala sobre o meu curso que eu criei. E é isso, meus irmãos. Amém. Só bora!